Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo federal prevê a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, extensão do tempo para que o aposentado possa receber o teto e proibição de acúmulo de pensão e aposentadoria, entre muitas outras alterações. De acordo com o governo, a medida pode reequilibrar as contas da Previdência Social, que estaria altamente deficitária. Mas para a oposição, as contas são outras e o sistema seria superavitário. O Câmara Debate vai discutir a reforma com os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Bebeto, do PSB da Bahia. Deputados, um dos pilares dessa reforma é uma idade única para aposentadoria. Hoje em dia a gente tem diversos regimes diferenciados para professores, para policiais. Deputado Darcísio, o senhor acha que isso funciona mesmo para quem tem esses trabalhos com mais perigo, mais pesados? Como é que o senhor vê essa unificação? Saudar esse brilhante deputado da Bahia, o Betinho, estudioso, saudar os telespectadores. Não, primeiro, por que fazer a reforma? Por que fazer a reforma? O Brasil ainda é um país jovem. No futuro vai ser um país de mais velhos. E o sistema da Previdência, como é que ele funciona? No privado. É um sistema do regime geral, é um sistema solidário de repartição. Quem está trabalhando hoje está pagando para quem se aposentou. Assim sempre foi, não é capitalização. Então, quem trabalha hoje paga para quem está aposentado. Não tem lá João da Silva e todo o dinheiro que contribuiu. O Maria Dolores, todo o dinheiro. Não, não é assim. Então, o que entra é para pagar quem está aposentado. E o que está acontecendo hoje? Um fenômeno no mundo. E no Brasil, cada vez mais. As pessoas, os homens e as mulheres estão fazendo menos filho. Menos filho. Os nossos avós e bisavós faziam 6 a 8 filhos por família. Hoje a média é 1,7. Então, menor natalidade. 2, viva a medicina preventiva, que as pessoas estão longevas, estão vivendo cada vez mais. Campanhas contra o álcool, contra o fumo, câncer de mama, câncer de próstata. A tecnologia evoluiu, então as pessoas estão vivendo cada vez mais. Quem não morre até 5 anos de idade, e a mortalidade infantil no Brasil diminuiu, e que bom, passa em média dos 75, 76 anos. E sobrevida, quem passa de 65, passa de 80. A média, isso é o IBGE, é estudo. Então, no futuro, nós vamos ter mais velhos, e que bom, e menos jovem trabalhando. Aí não vai ter dinheiro para alimentar. Então, esta reforma, o Brasil está quebrado. Nós estamos aí, por isso se fez o controle de gastos. Está quebrado, cheque especial. O PT esculhambou com os últimos 5 anos. Então a reforma, só um pouquinho, então a reforma é para isso. É para assegurar que daqui 4 anos o governo atrasa e daqui 15 anos não deixe de pagar ou só vai pagar os aposentados. Então é para isso. Só uma questão, deputado. Já falei demais da idade mínima, eu te respondo depois. Tá bom, tá? Então depois a gente volta, isso, mas já que o senhor abordou essa questão... Tá. É uma questão assim, o governo estrutural para passar para o telespectador. Oficialmente, em 2016, haveria um rombo de mais ou menos 150 bilhões. O ano passado foi de 90. Agora, outros setores, como a Anfip, por exemplo, falam que há um superávit que chegou a 70 bilhões, no último ano seria de uns 13 bilhões. Há superávit ou há déficit? Não há superávit. Essa aposentadoria é para os pobres, os assalariados, principalmente. Nós que temos, nós ganhamos acima de 5 salários, 10 salários, 15 salários.
Né? E o pessoal do Anfib também são ricos como nós. Mas há Espero que déficit ou não não? há déficit. É Então que a Anfib comete um erro. Eles consideram que a aposentadoria rural é assistência e dá um buraco de 94 bilhões de reais. Deputado E Bebeto. escamoteiam o déficit da Previdência Pública, que a maioria de nós todos aqui somos funcionários públicos. Eu quero essa aposentadoria para os pobres salariados e também que nós possamos receber os dados da Anfib. Vamos deixar o São deputado Bebeto absolutamente errados. Deputado Bebeto, como é que o senhor vê essa questão? Então, já vamos falar da questão do déficit da Previdência ou do não déficit, da necessidade da reforma e de que reforma? Por favor. Primeiro, cumprimentar o Peronde e todos os telespectadores, dizer que esse é um tema complexo. Primeiro que ele incide diretamente sobre a vida de cada cidadão e de cada cidadã. O sistema previdenciário brasileiro é parte de uma conquista refletida, debatida e trazida a esta casa pelo constituinte originário, que promoveu o entendimento de que a Previdência deveria estar dentro da Seguridade Social, que tem, naturalmente, 3 vértebras, que é a Previdência, a assistência social e a saúde. Óbvio que cada um destes sistemas, assistencial, saúde e previdenciário, com as suas respectivas manutenção, o previdenciário, por exemplo, é o sistema contributivo que decorre direto da folha de pagamento de cada um dos trabalhadores. A assistência social, você tem recursos fiscais da União, que deve bancar com recursos do Tesouro aquilo que nós caracterizamos em qualquer país da OCDE, assim o faz, como uma condição a ser aplicada àquela população vulnerável. Isso é parte de um compromisso de qualquer dos países que tem respeito a uma parte da sua população pobre e que precisa do apoio do Estado. E outros, como a saúde, decorre do lucro ou decorre de faturamento. Neste caso específico, a proposta que o governo encaminha, independente do seu conteúdo que será refletido tanto no âmbito da comissão especial quanto no próprio plenário desta casa, ela será absolutamente complexa, dado algumas mudanças que têm sido indicadas e patrocinadas pelo governo. Por exemplo, a idade mínima. Nós fizemos recentemente uma mudança para o fim do fator previdenciário, que é uma ignomínia, é um pedágio desnecessário àqueles que contribuem para a Previdência dentro de um teto e ao aposentar-se não recebe este teto de acordo com a contribuição patrocinada. Mas nós aqui construímos um entendimento inclusive o PMDB e todos os partidos que compunham a base da presidenta Dilma à época, e o PSB era independente, mas refletimos como parte de um interesse nacional debater uma condição central à proteção social nesse país, que era a forma de superar esse dilema da Previdência. E estabelecemos o 85-95. O 85-95 ele vai dando gradativamente uma curva que estabelece níveis para a aposentadoria vinculado a uma idade mínima. Por exemplo, 85-95, se nós considerarmos que ele tem uma curva ascendente, em 2020, a pessoa para se aposentar, com a idade mínima será de 63 anos. Idade mínima de 63 anos. Portanto, nós fizemos uma reforma que antecipou, inclusive, esta condição como parte de uma reflexão, de uma maturidade construída pelo debate com a sociedade e com todas as instituições, que gerou, no entendimento do governo, da própria Receita Federal, que gerou a possibilidade deste equilíbrio. Agora indica-se uma possibilidade de idade mínima de 65, com equidade de acesso para homens e mulheres. Na minha opinião, ela é danosa aos interesses da sociedade. Você pega, por exemplo, se for nesta regra, um setor da construção, e eu sou deste setor, em que há uma rotatividade do trabalho, dado a um caráter sazonal do nível de atividade que esse setor às vezes vivencia, ou dos ciclos produtivos deste setor, que um trabalhador da construção, para se aposentar, ele terá que levar, então, um atestado de óbito, porque ele inicia muito cedo, com a idade mínima, ele vai se aposentar com quase 80 anos de trabalho. Claro, se a soma entre idade mínima e a soma entre contribuição. Então, portanto, essa idade mínima, ela é desnecessária. Nós já temos pelo 85-95 a idade mínima, ela é desnecessária.
Segundo, para as mulheres, nós não consideramos que as mulheres têm uma tripla jornada. Se você analisa a grade que nós temos do emprego do Brasil, da mão de obra economicamente ativa, verifica-se que ainda há o maior número de desempregados incide diretamente sobre as mulheres. E aquelas que estão no mercado de trabalho, na economia ativa, contribuem com o salário menor. Elas têm um salário menor, portanto já tem uma diferença patrocinada na relação de equidade do trabalho. Tem uma jornada em casa que às vezes não é considerado como uma jornada que é complementar a esse esforço da sua atividade profissional. Aí vem-se com o discurso de que a longevidade, e bom que as mulheres, bom que a sociedade possa viver mais. A tecnologia, a inovação médica, isso são parte importante, determinante do ciclo de vida humana. Agora, não só isso não pode ser um escudo, não pode ser um álibi utilizado pelo governo para dizer que nós devemos adotar esse sistema de equidade para homens e mulheres, sem considerar que há diferenças entre nós que devem ser relevadas como uma conquista social, como uma conquista da própria sociedade, como um valor humano da própria sociedade. Outros países assim o fazem. Portanto, essa questão da idade mínima não dá para a gente aceitar. E na regra de transição, você propõe uma regra de transição para aqueles que já estão no mercado de trabalho, de os homens 50 anos, as mulheres 45, a partir de 50 e 45, desculpa, mas aí não dá. Se você puder pensar uma regra, admitir um conteúdo para aqueles que entrarão no mercado de trabalho, prospectando uma curva para o futuro, porque não tem incidência imediata na vida, ela não tem incidência fiscal imediata, não é, na vida do Estado brasileiro, ela terá na vida das pessoas. Aí você está falando, portanto, de uma pessoa que nessa regra vai se aposentar, vamos lá, com que idade? Vai se aposentar, a pessoa que está com 15 anos de trabalho, com a regra de transição é mais 50% de pedágio. Se eu tenho 50 anos de idade, teria que me aposentar com 35 anos de trabalho, então 85, 95, se eu tiver 55 com 35 eu já estaria aposentado, mas na regra da idade mínima eu vou ter que ter 10 anos e pagar ainda mais um pedágio de 50%. Então 10 mais 5, 15. Aí eu elevaria mais 15 anos o período para a aposentadoria. Então, portanto, eu acho que é preciso garantir a solvência, não sou daqueles que dizem que não é necessário, é preciso garantir a solvência, mas é preciso ter os cuidados necessários para que a gente efetivamente faça debatido com a sociedade. Há outras medidas que eu poderia... A gente pode falar delas depois, intervalo, podemos, sim, deputado. podemos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. No final... O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a proposta de reforma da Previdência com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputados, eu sei que o senhor quer, deputado Darcísio, eu sei que o senhor quer responder a questão dos 65 anos, mas aí eu vou acrescentar um outro complicador. Existe um grande setor que foi excluído, um grande setor que é responsável por grande parte do déficit da Previdência, que são os militares, que foram excluídos dessa reforma. Muitos dos críticos falam que se quebrou a regra de ouro da reforma. Qual a sua posição? Vamos lá. Primeiro, o regime militar está na lei ordinária e na lei complementar. Não está na Constituição. A Constituição remete para o regime, para a lei ordinária, caro espectador. Ali precisa menos voto. É o quórum simples ou 247. Por isso que está. Ela vem no mês de março e abril e com uma votação menor para passar. Os militares entrarão e ficarão. Idade mínima. Vamos lá. Na América Latina tem apenas 2 países. O Equador e o Brasil, que não tem idade mínima, mulher e homem acima de 65 anos. Cuba e China, países socialistas, têm. Na Europa, quase todos. De cada 4 países, um que tem menos de 65 anos de idade. Estão há anos fazendo isso. Alguns países estão com 67 e 70 anos, homem e mulher. Daquilo que eu disse, natalidade e longevidade. Então isso é uma realidade já no mundo há mais de 15 anos. Tá? Então, isso não é invenção do Brasil. E mais, homem e mulher. Hoje é o IBGE que diz, as mulheres jovens estão mais no mercado de trabalho do que os homens. Tá?
estão ganhando quase igual. As jovens, essa reforma, as velhas vão se aposentar, as mais antigas vão se aposentar, nós vamos respeitar os direitos. Mas as mulheres estão trabalhando mais. E mais, eu vejo gente de esquerda defender a jornada tripla da mulher. Eu sou de centro-esquerda e digo assim, homens, não sejam machistas. Eu, dos últimos 10 anos, estou ajudando em casa a lavar louça, estou aprendendo a cozinhar. A jornada tripla não pode ser só da mulher que... Se a mulher está trabalhando mais qualificada, até trazendo mais dinheiro, o homem, se precisar cuidar do filho, vai cuidar. Até na colônia, quando passa a colheita, o homem vai para o bar. E na cidade fica bebendo. Ele tem que chegar ou com os amigos no fim do expediente. Ele tem que ir para casa e lavar louça, lavar roupa. De noite, quando cozinha para de manhã cedo, não é a mulher cozinhar, o homem cozinhar, ter repartição de tarefas. Isso tem que mudar. No mundo inteiro está mudando. Mas o principal da idade mínima também é que vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro para pagar. Daqui 20 anos vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a estrada. Vai ser só república previdenciária. As pessoas não vão, os aposentados não vão receber e os jovens não vão poder se aposentar. O Brasil vai ser uma república que os jovens vão embora. Porque o Brasil não vai ter um juro alto. Vai ter que se endividar cada vez mais para pagar a Previdência, que a Previdência não é só da contribuição e não é só do imposto. O governo aumentou a dívida brutalmente para pagar o descontrole previdenciário das contas. Deputado Essa Bebeto, é a verdade. Como é que o senhor vê a questão da exclusão de alguns setores dessa reforma? Primeiro, recolocar nos eixos, meu caro Peronde, telespectador, este problema e caracterizar o déficit de onde advém. Não dá para generalizar. O que o governo está propondo, primeiro, é algo absurdo. Você desvincula o piso das aposentadorias para o benefício de prestação continuada. Aquele pobre, a senhora, o senhor, né, que depende numa faixa da vida que o Estado lhe proteja socialmente, como em qualquer país faz, o governo está propondo desvincular. Quando desvincula o salário mínimo, você vai promover um rebaixamento, né, do nível de vida das pessoas. São os mais pobres, que não puderam contribuir, trabalhadores rurais, que às vezes o sistema produtivo no Brasil, que os empresários, por exemplo, o agronegócio, que é um setor dinâmico da economia rural, que é subsidiado, e o governo não adota uma postura de cobrar do agronegócio. Foi do PT. Não, estou falando, não é só este governo. Você votou, eu votei também. Não estou falando deste governo. Sincero, os governos não atuam para cobrar do agronegócio. E é um setor dinâmico. Então, quem sustenta a previdência dos trabalhadores rurais? Aí tem um déficit, mas não pode ser culpabilizar os trabalhadores rurais que precisam de proteção. Sabe por quê? A relação de trabalho no campo não é de assinatura da carteira deles e ficam migrando de um lugar para outro. Não, eu estou dizendo... Deputado Tarcísio, deixa o deputado Bebeto terminar. Peronde não está culpando, eu estou apenas argumentando. Porque isso nós precisamos levar em consideração que no financiamento, a base do déficit aí está. É preciso, então, fazer uma revisão, fazer com que o agronegócio pague. Este é um problema. Se a gente analisa as desonerações, nós temos 62 bilhões. A reforma não fala de desoneração, não fala de desoneração. Não fala, então, só o ano de 2016. Só em 2016, abre-se mão de 62 bilhões das desonerações. Mas nós vamos lá. Nós vamos fazer uma revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas. Tem muita filantropia e a gente perde 11 bilhões anos que dá gerando um déficit na Previdência. Por que não faz, o governo não aponta isso? Vamos falar da alienação de imóveis da Previdência. Tem tantos elefantes brancos no Brasil que precisa. Ok, mas aí só é uma vez. Esses ativos serão... Mas você entra no dinheiro. Por que a gente não fala da desvinculação da DRU para a Previdência Social, que tunga dos recursos previdenciários, 60 bilhões anos, aí você retira. Vamos lá. Por que nós não criamos, então, a questão do refis? Nós temos 236 bilhões, em média, de dívidas ativas recuperáveis, de alto grau de recuperação. São 100 bilhões. Por que o governo também não atua aqui? E não estou falando apenas desse. Os governos não atuaram para o equilíbrio
para o equilíbrio da Previdência e quer jogar a conta, debitar a conta sobre o pobre trabalhador. Por que nós não melhoramos, portanto, o processo de fiscalização? Essa reforma é para os Portanto, pobres dos baixos salários. E aí você precisa, além desses aspectos do financiamento, fazer uma clara distinção. O benefício de prestação continuada, que a associação a Anfip tanto diz que não há déficit, é porque no entendimento do que está prescrito, está estabelecido constitucionalmente, a responsabilidade da Seguridade é do Tesouro. Então você empurra para a conta da Previdência aquilo que é pago com benefício de prestação continuada, que deveria ser uma responsabilidade do Tesouro. E aí você não debitar a conta da Previdência para gerar aquilo que o governo argumenta que é um desequilíbrio. Não dá. Eu acho que se o governo quiser fazer uma reforma, não só esse, qualquer governo sério precisa iniciar sobre o financiamento, cobrar destes para depois discutir com a sociedade qual será o seu nível de contribuição. A questão das desonerações. Mesmo que o governo tenha que repor o que é desonerado, o que é questionado por algumas entidades que o governo não repõe totalmente. Sim, eu respondo. Não, por que não tem essa mudança também para o lado das empresas? Jornalista, eu entendo a sua angústia. Eu fui o relator da PEC do controle de gastos. Está lá um artigo muito claro. O governo mexerá no controle de gastos dos subsídios, que a Dilma deu 500 bilhões de subsídios para um seleto grupo de empresas nacionais e internacionais. Nós vamos mexer com a desoneração e vamos mexer com as isenções. Está lá claro na PEC que o PT não votou, que nós vamos mexer com as desonerações, com as subvenções e as subvenções. Não está na PEC porque tem contratos feitos, mas nós vamos mexer. Agora vamos lá. No mundo inteiro, raros países dão benefício continuado integral. O governo vai manter para quem tem todos os benefícios continuados. Todos. Reajustando pelo salário mínimo, não? Nenhum país mas isso não espera um pouco. Não diz isso, não vai reajustar pelo salário mínimo. Nenhum país rico e nem pobre, até socialistas, dão salário mínimo e ganho real. E mais, eu vou explicar, está encerrando o meu tempo porque ele vai falar. O governo vive de imposto e contribuição, que é arrecadação fiscal. Os governos vivem também se endividando, pedindo dinheiro emprestado para os fundos de pensão dos funcionários públicos, para os fundos de pensão dos privados, pedindo emprestado para as viúvas que depositam na Caixa, pedindo empresário para os empresários, que o país está numa depressão, herança maldita e dramática do PT, né, que financiam uma outra forma do governo se endividar, que é a dívida bruta interna, que a Dilma aumentou em 50%. Isso tem um custo enorme. Então o governo está se endividando para pagar o buraco enorme da Seguridade Social e da gastança absurda de um governo irresponsável anterior. Então o governo se divide em duas formas. O orçamento fiscal é profundamente deficitário. Como nas nossas casas, se eu perco o emprego, a minha mulher perde o emprego. Ou se o casal gasta, ou se uma empresa se perdeu no controle. Então, o governo está quebrado no orçamento fiscal e pede dinheiro emprestado. Então, se não fizer reforma, vou dizer para os senhores, os direitos adquiridos vão ser mantidos, os benefícios condicionais vão ser mantidos. É que a Anfip e o PT acham, eles defendem. Eles defendem os ricos. Não é nem da Anfip, não é Anfip nem PT. Eles defendem os ricos. Eu estou discutindo o conteúdo da medida. Nós ganhamos acima de 10 salários. Eu quero defender os aposentados da Previdência. Deputado Bebeto, o nosso tempo está terminando, deputado. Anfip é dos ricos. A discussão não é em torno da posição ideológica. Não, você levantou do fiscal? Ideológica. Deputado Eu levantei uma questão que é central, meu caro... Deputado Darcísio, deixa o deputado terminar. É central porque os dados relativos à Seguridade Social, ela é parte de uma discussão que nós não podemos escamotear. E aí é que está. Aí está uma visão diferente entre nós, mas que não está aqui em debate. Não está em debate. Não. A proposta aqui, por exemplo, aumentar o tempo de contribuição mínima. Quem defende somos nós. Aumentar o tempo de contribuição mínima para aposentadoria por idade de 15 para 25, meu caro Deus, Peronde, não é razoável.
Então, o que nós estamos discutindo, por exemplo... Deputado Tarcísio, nós por estamos favor. discutindo há outras alternativas que podem ser postas em marcha. Eu citei algumas aqui. Eu concordo. Eu citei alguma que você Eu concorda. concordo. Então, qual é o primeiro movimento que o governo deveria fazer Está para na sinalizar, PEC dos gastos, está na PEC para dos sinalizar gastos, para a você não leu. sociedade Deputado. que esse sistema Você universal não leu. contributivo deve ser parte de uma responsabilidade Você não leu. da Deputado. sociedade para sustentar o regime previdenciário. Primeiro é fazer um exercício interno. Vamos lá, desoneração, a questão do agronegócio, da filantropia, e dizer, olha, nós chegamos a uma conta que todos vão dividir. O tamanho é este. Essas iniciativas do financiamento para reequilibrar o que o governo diz que está desequilibrado, na minha opinião, pequeno agricultor não também está. vai ajudar. Como é que isso vamos Ele já fazer? contribui. Depois, analisar no regime de previdência as diversas previdências do servidor público, sim. a previdência Fechado. dos militares. Fechado. Mesmo tendo uma regra distinta, a conta é empurrada para quem? Para o Tesouro. Tanto é que o desequilíbrio, vocês estão dizendo, e retirar os militares. Por temor, não tem que entrar. tiraram. A regra de ouro vocês estão quebrando. Cara, Empurra você para os não trabalhadores leu a comuns. PEC. Calma, Deputado. Você calma. não leu a Li a PEC. PEC. Estou debatendo Não leu. o conteúdo da PEC. Você está dizendo que eu estou Deputado. mentindo? Não, Peronde, eu tenho respeito por você. Mas Deputado então, eu Peronde, estou por favor. dizendo Eu estou que os dizendo militares retirou. ficaram fora, Foi público, que vai os ser militares. fácil mudar. Mas retirou. Deputado, Mas retirou deputado. porque não é. Retirou. É lei Vamos lá. ordinária, Deputado rapaz. Peronde, Lei deixa o ordinária, mas a deputado conta, concluir. a conta vai para onde? Mesmo sendo por lei Mas ordinária, já vai. quem paga a conta? Mas já vai. Para de dizer, quem paga a conta? Nós vamos consertar. Então, vamos lá. A previdência só dos não diz que a servidores, gente deixou fora. dos A gente deixou militares, fora porque é lei. dos militares, dos trabalhadores rurais, que o agronegócio deve assumir parte desta para bancar, parte, sim, mas e do os- regime mas geral eles de vão- previdência. O Concordo, regime geral de concordo, previdência concordo. no país, É, você que é trabalhador da construção, do comércio, metalúrgico, não há desequilíbrio, não há déficit. Tá bom. E me prove que há déficit no regime geral de previdência. Bom, Tem que você vai localizar ver o que- déficit e a forma de superá-lo. Então, nós precisamos fazer este debate, que eu não sou contra o debate. Você me conhece, a sociedade me conhece, os trabalhadores me conhecem. Nós queremos uma solvência da própria Previdência. Agora, vamos primeiro adotar estrategicamente uma condição de como financiar, trazendo estes para o polo de sustentação previdenciária, antes de debitar a conta para os trabalhadores. Bom, você vê que esse debate vai continuar, mas esse programa termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.